novembro de 1904, durante a transferência dos arquivos do terceiro cartório de registro civil da Rua do Rosário para o novo prédio da administração municipal, um escriturário chamado Jerônimo Pacheco encontrou uma caixa de madeira que não constava em inventário algum. Estava empurrada atrás de uma fileira de livros encadernados em couro verde, acomodada sobre duas ripas soltas do assoalho, como se tivesse sido colocada ali às pressas e esquecida. Media pouco mais de 40 centímetros de comprimento por 30 de largura e 20 de altura. A tampa estava selada com 4 pingos grossos de cera preta já rachada pelo tempo, e na lateral alguém havia gravado à faca as iniciais SN. Nenhum funcionário antigo soube explicar a origem da caixa. O tabelião responsável pela transferência, um homem meticuloso chamado Olavo Drummond, determinou que o conteúdo fosse relacionado antes de qualquer descarte. Dentro, organizados em maços atados com barbante cru, havia 27 certidões de óbito originais, 11 declarações médicas assinadas pelo Dr. Álvaro Seixas, 32 páginas arrancadas de livros de registro do próprio cartório e um caderno de capa preta com as bordas gastas. A caligrafia do caderno era feminina, precisa, inclinada para a direita, com traços finos e uniformes. Pertencia a Soledade Nogueira, copista que trabalhara para o cartório entre 1887 e 1889. O nome dela não estava apenas na assinatura do caderno, estava também em uma das certidões de óbito, datada de 14 de agosto de 1889, que atestava sua morte por febre persistente. O problema, e Jerônimo só percebeu isso depois de 3 horas, organizando os papéis sobre uma mesa improvisada, era que outras certidões do mesmo maço, assinadas por Soledade como copista nos meses seguintes, exibiam exatamente a mesma caligrafia. A mulher que o registro declarava morta em agosto continuara produzindo documentos oficiais até fevereiro de 1890. A Rua do Rosário, onde funcionava o cartório, ficava a poucas quadras do Largo do Paço, em uma região de sobrados estreitos, armazéns de secos e molhados, oficinas de sapateiros e ourives, pensões discretas e repartições públicas com balcões de madeira escura. Em 1887, quando Soledade Nogueira alugou um quarto no 2º andar de uma casa na Travessa do Mosqueira, no bairro da Saúde, a cidade do Rio de Janeiro ainda respirava o ritmo do Império. As ruas do bairro eram inclinadas, calçadas com pedras irregulares, ladeadas por casas de porta e janela com fachadas de azulejo ou calação amarelada. O porto, a menos de 10 minutos de caminhada, despejava na região um fluxo constante de marinheiros, carregadores, vendedores de café e cocheiros. À noite, o cheiro de maresia misturava-se ao de sebo das velas e ao de carvão queimado nos fogareiros das quitandas. Soledade tinha 32 anos, era solteira, não possuía parentes conhecidos na capital e mantinha uma rotina que os vizinhos descreviam como metódica. Saía do quarto às 7 da manhã, com um xale escuro sobre os ombros e uma pasta de couro debaixo do braço. Caminhava pela Rua da Saúde, dobrava na Rua do Livramento e seguia até o cartório, onde ocupava uma mesa pequena, junto a uma janela que dava para um pátio interno. Trabalhava até o meio-dia, voltava ao quarto para uma refeição rápida e retornava às 13 horas, permanecendo até às 18 ou 19, conforme a demanda. Às terças e quintas, frequentava uma aula noturna de francês oferecida por uma associação leiga na Rua da Misericórdia. Aos domingos, comparecia à missa das 9 na igreja de São Francisco da Prainha, sentava-se no último banco e saía antes do término, evitando conversas. Era conhecida por 3 características: a caligrafia impecável, a discrição e uma tosse seca que a acompanhava desde a juventude e que os invernos úmidos do Rio de Janeiro agravavam.
O tabelião Anselmo Varela era um homem de 56 anos, viúvo, de estatura mediana, mãos pequenas e um bigode grisalho aparado com esmero. Vestia-se com sobrecasacas escuras, coletes de linho e gravatas de nó duplo que lhe davam um ar de autoridade moderada. Possuía influência silenciosa. Não ocupava cargo eletivo, não aparecia em jornais e não frequentava saraus literários, mas era consultado por vereadores, comerciantes do ramo de importação e funcionários da alfândega sempre que um documento exigia a aparência de legalidade irrepreensível. Seu cartório processava escrituras de compra e venda, inventários, partilhas, procurações e, com frequência cada vez maior, os registros de óbito de mulheres adultas sem herdeiros próximos. Varela mantinha também uma relação estreita com a Associação Beneficente Nossa Senhora da Guia, entidade fundada em 1872 por um grupo de negociantes portugueses com o objetivo declarado de amparar mulheres desamparadas, viúvas, órfãs, domésticas sem colocação e estrangeiras recém-chegadas. A associação funcionava em um sobrado de 3 andares na Rua da Imperatriz, com uma capela no térreo, salas de costura no 2º piso e dormitórios coletivos no 3º. Para as mulheres que não tinham onde morar, oferecia abrigo temporário e encaminhamento a casas de família. Para as que possuíam algum bem, uma casa herdada, um depósito bancário, um terreno recebido de antigo patrão, oferecia administração financeira, assessoria jurídica e, em muitos casos, a sugestão de que transferissem a titularidade dos bens à associação em troca de cuidado vitalício. Varela era o responsável pelos aspectos legais dessas transferências. O doutor Álvaro Seixas, médico formado pela Faculdade da Bahia e radicado no Rio desde 1875, assinava os laudos de saúde que atestavam a incapacidade das assistidas para gerir a própria vida. O trabalho de Soledade no cartório era, em essência, copiar. Copiava contratos de compra e venda para os livros de registro, passava a limpo rascunhos de procurações, transcrevia cláusulas de testamentos e reproduzia, em letra cursiva regular, os termos de inventários que se acumulavam sobre a mesa de Varela. Em março de 1889, o tabelião pediu que ela organizasse uma pilha de processos de herança, que permaneciam sem conclusão havia anos. Eram casos de mulheres falecidas sem descendentes, cujos bens haviam sido revertidos à associação beneficente ou a terceiros por decisão judicial. A tarefa consistia em verificar se as certidões de óbito estavam corretas, se as assinaturas conferiam e se os números dos livros de registro correspondiam aos originais. Durante as 2 primeiras semanas, Soledade trabalhou sem questionar. Conferia nomes, datas, valores, carimbos. A partir da 3ª semana, começou a notar detalhes que não se alinhavam. Uma costureira chamada Idalina Ferreira, falecida supostamente em janeiro de 1886, tinha a assinatura na certidão de óbito, como testemunha do próprio falecimento, idêntica à de Bernardina Castro, uma lavadeira morta em maio do mesmo ano. A mesma letra inclinada, o mesmo formato do pino maiúsculo, a mesma pressão da pena sobre o papel. Em outro processo, o número de sepultamento de uma doméstica chamada Ricarda Pimentel, indicado como 342 no livro do cemitério de São Francisco Xavier, não existia. Soledade foi pessoalmente ao cemitério em uma manhã de sábado e consultou os registros. O número 342 correspondia a um comerciante português falecido em 1879, cujo túmulo ainda recebia flores. A sepultura de Ricarda simplesmente não constava. Em abril, Soledade encontrou as cartas. Estavam dobradas dentro de 3 processos diferentes, como se tivessem sido guardadas ali por engano ou por pressa.
A primeira era assinada por Amélia Braga, uma bordadeira de 40 anos que, segundo os autos, falecera em setembro de 1888 de congestão pulmonar. A carta, no entanto, estava datada de novembro do mesmo ano, 2 meses depois do óbito registrado. Amélia escrevia com uma letra trêmula, mas lúcida. Dizia que havia adoecido na pensão onde morava, na Rua do Propósito, e que alguém, ela não nomeava, oferecera levá-la a uma hospedaria nos arredores da Tijuca para receber tratamento. Afirmava que, ao chegar ao local, sua correspondência fora interceptada, seus poucos pertences retirados e seu nome trocado. Passara a ser chamada de Madalena de Jesus. Dizia que não estava autorizada a sair, que as janelas do dormitório eram altas demais para alcançar e que outras mulheres na mesma condição eram instruídas a repetir, quando questionadas, que haviam perdido a memória e que não tinham parentes vivos. A carta terminava com um pedido: se alguém ler isto, procure pela costureira Amélia Braga, antes que ela desapareça de vez. As outras 2 cartas eram mais curtas e menos coerentes, mas mencionavam situações semelhantes. Mulheres levadas a uma instituição depois de adoecerem, nomes trocados, correspondências retidas. Uma delas, assinada por uma mulher que se identificava apenas como Eulália, mencionava o Dr. Álvaro Seixas como o médico que assinava as avaliações e determinava quem estava apta a sair. O conteúdo das cartas não constituía prova legal. Nenhuma delas estava registrada em cartório, nenhuma tinha firma reconhecida. Mas, combinadas com as certidões de óbito fraudulentas, os números de sepultamento inexistentes e as assinaturas idênticas, formavam uma trilha que Soledade decidiu seguir. Ela não comunicou a descoberta a Varela. Em vez disso, passou a copiar trechos dos processos em seu caderno pessoal, anotando nomes, datas e discrepâncias durante os intervalos de almoço, quando o cartório esvaziava. A Associação Beneficente Nossa Senhora da Guia mantinha, além do sobrado na Rua da Imperatriz, uma casa de recolhimento nos arredores da Tijuca, em uma propriedade cercada por muros altos e eucaliptos, identificada nos documentos internos como Retiro de Santa Marta. Era para lá que as mulheres consideradas incapazes, doentes ou sem meios de subsistência eram enviadas formalmente para tratamento e repouso. Na prática, o retiro funcionava como uma instituição fechada, sem visitas, sem comunicação externa e sem prazo de saída. As residentes eram registradas com novos nomes, quase sempre nomes de santas, e seus documentos originais ficavam arquivados no cofre da associação, inacessíveis. As que possuíam bens tinham esses bens transferidos para a administração da entidade, que os utilizava para custear as despesas das internas e, como os registros contábeis demonstravam, para outras finalidades não especificadas. O Dr. Álvaro Seixas visitava o retiro 2 vezes por mês, examinava as internas, preenchia relatórios padronizados e recomendava a permanência daquelas que, em sua avaliação, apresentavam fragilidade nervosa, tendência a fabulações ou incapacidade de prover o próprio sustento. Em 11 anos de funcionamento, segundo os livros da associação, nenhuma mulher enviada ao retiro havia recebido alta. Soledade localizou o endereço do retiro de Santa Marta, consultando os registros de pagamento da associação, que passavam pelo cartório para a verbação. Em um domingo de maio de 1889, tomou um bonde até o Largo da Segunda-feira e de lá seguiu a pé por uma estrada de terra que subia em direção à serra. O portão do retiro era de ferro pintado de verde escuro, com uma cruz de metal no alto e um sino de bronze ao lado. Soledade tocou o sino e foi atendida por uma mulher de meia idade, vestida com um hábito cinza, que se identificou como a irmã Angélica e perguntou o que desejava. Soledade disse que procurava uma parente distante chamada Amélia Braga.
e que ouvira dizer que ela poderia estar recolhida ali. A irmã Angélica respondeu que não havia ninguém com esse nome na instituição. Fechou o portão e recomendou que a visitante procurasse a polícia caso tivesse dúvidas. Soledade não insistiu. Contornou o muro lateral da propriedade. Encontrou um trecho onde o reboco estava danificado e, trepando em uma pedra, conseguiu avistar parte do pátio interno. Havia um varal com roupas brancas, um galinheiro de tela e, ao fundo, uma construção baixa com janelas gradeadas. Uma mulher magra, de cabelos grisalhos, estava sentada em um banco de madeira junto à porta da construção. Soledade chamou por Amélia Braga em voz baixa. A mulher levantou a cabeça, olhou na direção do muro e, depois de um instante, respondeu: "Aqui não tem mais Amélia, mas a Madalena está aqui." Era a mesma voz descrita na carta. A mesma Amélia que escrevera pedindo ajuda meses antes. Soledade não conseguiu entrar no retiro naquele dia, mas retornou 3 semanas depois, em uma terça-feira à tarde, com um pretexto diferente. Apresentou-se como copista do cartório de Anselmo Varela e disse que precisava colher a assinatura de uma interna em um documento de transferência patrimonial. A irmã Angélica hesitou, mas a presença do nome de Varela funcionou como senha. O portão foi aberto e Soledade foi conduzida a uma sala de espera com paredes de cal, um crucifixo de madeira e um cheiro forte de lisol. Minutos depois, uma mulher de aparência abatida, vestindo um camisão cinza, foi trazida à sala. Era Amélia Braga. Sentou-se diante de Soledade, as mãos pousadas sobre a mesa, e falou por quase 40 minutos. Disse que havia sido levada ao retiro em outubro de 1888, depois que um homem que se identificou como funcionário da associação ofereceu tratamento para uma tosse que não passava. Afirmou que seus documentos haviam sido recolhidos na primeira noite e que, desde então, era chamada de Madalena de Jesus por todos os funcionários. Seu quarto na pensão da Rua do Propósito fora esvaziado, suas roupas doadas, suas economias, 120 mil réis guardados em uma lata de chá, desaparecidas. O Dr. Álvaro Seixas a examinara semanas depois e escrevera um laudo mencionando episódios de confusão mental, instabilidade de humor e incapacidade de discernimento. Amélia jurou que jamais tivera qualquer sintoma semelhante antes de chegar ao retiro. Disse também que outras internas passavam pelo mesmo processo. Eram levadas doentes, mantidas incomunicáveis, examinadas por Seixas, declaradas incapazes e mantidas ali indefinidamente, enquanto seus bens eram transferidos para a associação. As que tentavam contestar eram submetidas a tratamento de repouso em quartos isolados, dos quais saíam apáticas e silenciosas. Amélia pediu que Soledade levasse seu relato para fora dos muros. Soledade prometeu que o faria. Quando saiu do retiro já era noite, e a estrada de terra estava deserta. Ela caminhou até o largo da segunda-feira com a carta de Amélia dobrada dentro do corpete e o coração acelerado. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte, ao continuar a organização dos processos de herança, Soledade encontrou seu próprio nome. Estava em um requerimento ainda incompleto, sem data de protocolo e sem assinatura final, mas com a estrutura jurídica já montada. O documento, redigido em papel timbrado da Associação Beneficente Nossa Senhora da Guia, declarava que a copista Soledade Nogueira, de 32 anos, solteira, residente na Travessa do Mosqueira, apresentava sintomas de confusão mental progressiva, comportamento inadequado ao ambiente de trabalho e tendência a falsificar ou adulterar documentos oficiais. Solicitava que fosse submetida à avaliação médica pelo Dr. Álvaro Seixas e que seus bens, embora modestos, fossem colocados sob administração da associação até que se determinasse sua capacidade legal.
Anexo ao requerimento, havia uma certidão de óbito preparada com antecedência, com todos os campos preenchidos: nome, filiação, naturalidade, estado civil, profissão, exceto a data do falecimento. O campo destinado ao dia, mês e ano estava em branco, como quem deixa um espaço para ser preenchido no momento oportuno. A letra da certidão era a de Anselmo Varela. Soledade compreendeu 3 coisas naquele instante. Primeira, seus empregadores sabiam que ela investigava. Segunda, o mecanismo de desaparecimento que vitimara Amélia Braga e outras mulheres estava agora apontado para ela. Terceira, não havia como recorrer à polícia sem colocar em risco não apenas a própria liberdade, mas também a de Amélia e das outras internas, já que qualquer denúncia formal passaria pelo cartório de Varela antes de chegar a um delegado. Ela devolveu o processo à pilha, guardou o caderno de anotações dentro da pasta de couro e passou o resto do dia copiando procurações com a mesma caligrafia precisa de sempre, sem demonstrar alteração. Mas, naquela noite, ao voltar para o quarto na Travessa do Mosqueira, encontrou a fechadura arranhada e o interior revirado. As gavetas da cômoda estavam abertas, as roupas espalhadas pelo chão, o colchão deslocado. As páginas do caderno onde registrara as primeiras irregularidades haviam sido arrancadas com violência, deixando apenas as fibras do papel presas à costura central. Os poucos pertences de valor, um broche de prata que pertencera à mãe, um vidro de perfume francês, uma pequena quantia em moedas guardada dentro de uma caixa de madeira, permaneciam no lugar. Os invasores não estavam atrás de objetos, estavam atrás de provas. Faltavam 12 páginas. 2 dias depois, Anselmo Varela abordou Soledade no final do expediente. Disse que estava preocupado com sua saúde, que colegas haviam notado seu cansaço, sua tosse, sua palidez. Perguntou se ela vinha dormindo bem. Disse que o doutor Álvaro Seixas estava disponível para uma consulta gratuita, que a associação beneficente poderia oferecer um período de repouso no retiro de Santa Marta, longe da umidade do centro, com alimentação adequada e cuidados médicos. Soledade agradeceu e recusou, alegando que se sentia bem. Varela insistiu. Disse que a recusa era incompreensível, que qualquer pessoa sensata aceitaria ajuda, que a teimosia diante de um conselho médico era justamente um dos sinais que o Dr. Seixas associava a certas patologias. A conversa terminou com um sorriso de Varela e uma advertência que ele pronunciou em voz baixa, como se lesse um documento. O cartório preza pela ordem. A desordem nos papéis é um sintoma de desordem na pessoa, e a desordem nas pessoas precisa ser tratada. No dia seguinte, Varela informou aos funcionários e aos conhecidos que frequentavam a antessala do cartório que a copista Soledade Nogueira havia adoecido gravemente e que não retornaria ao trabalho. A versão espalhou-se rapidamente. Soledade sofria de febre, confusão mental, talvez tuberculose, talvez algo pior. Alguns vizinhos da Travessa do Mosqueira notaram que as janelas do quarto dela permaneceram fechadas por vários dias seguidos. Uma lavadeira que trabalhava na casa ao lado afirmou anos depois ter ouvido o som de passos no quarto durante a madrugada. Passos diferentes dos de Soledade, mais pesados, acompanhados pelo ruído de objetos sendo arrastados. Na manhã seguinte, o quarto estava vazio. O que aconteceu entre o desaparecimento de Soledade do quarto da Travessa do Mosqueira e o registro de sua morte em 14 de agosto de 1889 não está documentado em fonte oficial alguma. Os vizinhos não viram nada. A polícia não foi acionada, ou se foi, não produziu registros. A certidão de óbito, encontrada 15 anos depois por Jerônimo Pacheco, dentro da caixa lacrada, atesta que Soledade Nogueira faleceu de febre em um endereço não especificado,
Foi sepultada no cemitério de São Francisco Xavier e não deixou bens a inventariar. O número de sepultamento indicado no registro, 511, corresponde, nos livros do cemitério, a uma ossada não identificada, transferida de uma vala comum em 1892. Não há lápide, não há placa, não há cruz. Para a lei, soledade. Nogueira morreu em agosto de 1889, mas seu caderno, encontrado na mesma caixa, conta uma história diferente. O caderno tem 32 páginas, das quais as primeiras 16 foram arrancadas, as mesmas que faltavam após a revista no quarto. As 16 páginas restantes começam no meio de uma frase, interrompida pela página faltante, e narram os meses seguintes ao desaparecimento. A caligrafia é a mesma das certidões copiadas no cartório, mas progressivamente mais irregular, com traços que tremem, manchas de tinta que sugerem pressa e, nas últimas páginas, letras que se inclinam tanto para a direita que quase se deitam sobre as linhas. Soledade escreveu que, na noite seguinte à conversa com Varela, 2 homens bateram em sua porta pouco depois das 9 horas. Eram funcionários da Associação Beneficente Nossa Senhora da Guia. Trouxeram um documento assinado por Varela e pelo Dr. Seixas, determinando sua remoção imediata para o retiro de Santa Marta por motivo de risco sanitário e perturbação da ordem. Quando Soledade tentou recusar, um dos homens segurou seus braços enquanto o outro recolhia seus pertences. Ela foi colocada em uma charrete fechada, com as cortinas abaixadas, e transportada pela estrada da Tijuca na escuridão. Ao chegar ao retiro, foi conduzida a um quarto pequeno no 2º andar do prédio principal e deixada ali até o amanhecer. Quando a porta se abriu na manhã seguinte, a primeira pessoa que entrou foi Amélia Braga, Madalena de Jesus, que havia sido designada para levar água e pão às novas internas. As 2 mulheres se reconheceram imediatamente. Amélia entrou no quarto com uma bandeja de madeira nas mãos, sobre a qual repousavam uma caneca de água e um pedaço de pão escuro. Vestia o mesmo camisão cinza que Soledade vira semanas antes, mas agora parecia mais magra, as maçãs do rosto mais salientes, os olhos cercados por olheiras profundas. Quando percebeu quem era a nova interna, suas mãos tremeram e a bandeja quase tombou. As 2 mulheres trocaram um olhar rápido, um reconhecimento mudo, carregado de medo e de uma cumplicidade que não precisava de palavras. Amélia deixou a bandeja sobre a cama, pousou um dedo sobre os próprios lábios em sinal de silêncio e saiu do quarto sem dizer nada. Voltaria horas depois, à noite, quando os corredores estivessem silenciosos e as irmãs estivessem recolhidas em seus aposentos. O retiro de Santa Marta, conforme Soledade pôde observar nos dias seguintes, abrigava entre 30 e 40 mulheres. A maioria tinha mais de 35 anos, mas havia também algumas mais jovens, de 19, 22 anos, quase todas domésticas ou costureiras que haviam chegado doentes e nunca mais saíram. As residentes usavam uniformes padronizados, camisões de algodão cru que as igualavam na aparência e na condição. Os dormitórios ficavam no 2º andar, com 8 camas cada, separadas por biombos de madeira. As janelas eram altas, com grades externas pintadas de branco, e a vista que ofereciam era apenas o muro cinzento que circundava a propriedade e, mais adiante, a copa dos eucaliptos balançando ao vento. A rotina era regulada por sinos, um sino para acordar às 6 da manhã, um sino para as refeições, um sino para o trabalho, um sino para o recolhimento. As mulheres que podiam trabalhar eram distribuídas entre a cozinha, a lavanderia, a horta e a oficina de costura que produzia enxovais para hospitais e asilos. As que não podiam, por idade ou doença, permaneciam nos dormitórios ou no pátio interno, sentadas em bancos de madeira sob a vigilância das irmãs.
3 dias depois da chegada de Soledade, o Dr. Álvaro Seixas apareceu para a avaliação de rotina. Era um homem de 53 anos, calvo, de óculos com aro de metal e uma testa alta que reluzia sob a luz dos lampiões. Vestia sobrecasaca preta, usava uma pasta de couro gasta e falava em tom baixo, pausado, como se cada palavra fosse medida antes de ser pronunciada. Examinou Soledade em uma sala pequena ao lado da capela, com uma mesa, 2 cadeiras e um armário de vidro contendo frascos de remédios e instrumentos metálicos. Fez perguntas sobre seu nome, sua profissão, sua família. Soledade respondeu com precisão. Disse quem era, onde trabalhava, o que fazia. Seixas anotou tudo em uma ficha, mas sem levantar os olhos. Depois de alguns minutos, fechou a pasta e declarou sem alterar o tom de voz que a paciente apresentava delírio de perseguição com fixação em figuras de autoridade, episódios de fabulação e incapacidade de distinguir entre fatos reais e imaginados. Recomendava repouso absoluto, afastamento de documentos oficiais e permanência no retiro por tempo indeterminado. O laudo foi anexado ao processo que Varela já havia preparado, e Soledade foi oficialmente registrada nos livros da instituição não como Soledade Nogueira, mas como Teresa da Conceição, nome de santa, nome de esquecimento, nome de mulher que não existe. Os primeiros dias foram de silêncio forçado. Soledade foi designada para a oficina de costura, onde passava as manhãs pregando botões em camisolas e as tardes cerzindo lençóis. O trabalho era repetitivo, exaustivo e não exigia pensamento, e era exatamente isso que os administradores desejavam. Mas à noite, quando as luzes se apagavam e as internas se recolhiam, Amélia e Soledade encontravam-se no corredor que levava à lavanderia, o único lugar do prédio onde podiam conversar sem serem ouvidas. Era ali que Amélia contava o que sabia sobre o funcionamento do retiro. Havia um registro interno, mantido pela irmã Angélica, onde constavam os nomes verdadeiros das internas, suas datas de entrada, os bens que haviam possuído e o destino dado a esses bens. Esse registro ficava trancado em um armário na sala da administração, mas Amélia, que trabalhava na limpeza, conseguira observar a irmã Angélica guardando a chave dentro de um missal sobre a mesa. Também havia um protocolo para as mulheres que causavam problemas. Eram transferidas para uma ala isolada nos fundos da propriedade, um pequeno pavilhão de tijolos aparentes, conhecido apenas como o anexo, onde permaneciam incomunicáveis até que o Dr. Seixas as declarasse estabilizadas. Amélia mencionou 3 mulheres que haviam sido enviadas ao anexo e nunca mais retornaram aos dormitórios comuns. Seus nomes, os nomes falsos ao menos, haviam sido riscados dos registros. Foi Amélia quem sugeriu a estratégia que permitiu a Soledade sobreviver aos meses seguintes. O cartório de Varela, apesar de tudo, ainda precisava de copistas. A caligrafia de Soledade era conhecida, seu trabalho era valorizado. E o tabelião, mesmo tendo orquestrado seu confinamento, não podia simplesmente descartar uma habilidade que lhe era útil. Havia livros de registro atrasados, documentos que precisavam ser transcritos, inventários que exigiam cópias múltiplas. E ninguém no cartório escrevia com a precisão de Soledade. Amélia sugeriu que Soledade se oferecesse para continuar copiando documentos dentro do retiro, como forma de provar sua utilidade e evitar o confinamento no anexo. A ideia funcionou. Em setembro de 1889, um mês após sua chegada ao retiro, Soledade foi autorizada a trabalhar em uma pequena mesa instalada na sala da administração, copiando documentos que chegavam do cartório em envelopes lacrados e que eram devolvidos pelo mesmo meio. O salário, uma quantia irrisória,
era depositado diretamente nos cofres da associação, que descontava as despesas de hospedagem, alimentação e tratamento médico. Na prática, Soledade trabalhava de graça, em cativeiro, produzindo documentos que legitimavam o mesmo sistema que a mantinha presa. Mas a posição lhe dava algo que a oficina de costura não oferecia: acesso aos papéis. Durante os 4 meses seguintes, entre setembro de 1889 e janeiro de 1890, Soledade copiou centenas de documentos, contratos de compra e venda, escrituras de imóveis, procurações, inventários, certidões de óbito. À medida que os papéis passavam por suas mãos, ela começou a identificar casos semelhantes ao seu e ao de Amélia. Eram mulheres que haviam sido declaradas mortas em datas suspeitas, que haviam transferido bens para a associação sem comparecer ao cartório, cujas assinaturas haviam sido falsificadas com a mesma técnica de sempre. Soledade reconhecia os padrões como um músico reconhece uma melodia: a mesma letra inclinada, os mesmos erros de grafia, as mesmas testemunhas que apareciam em processos diferentes. Havia um inventário de uma lavadeira chamada Severina dos Santos, falecida em 1887, cujos bens incluíam uma casa na Rua da Conceição, 5 contos de réis em depósito bancário e uma coleção de joias de ouro deixadas por sua antiga patroa. A certidão de óbito de Severina estava assinada por 2 testemunhas que também assinavam a de Idalina Ferreira e a de Bernardina Castro, as mesmas mulheres cujas assinaturas idênticas Soledade encontrara meses antes no cartório. Outro caso, uma cozinheira chamada Gertrudes de Lima, analfabeta, supostamente falecida em 1888, cuja assinatura no testamento que transferia seus bens à associação era perfeitamente legível, com traços firmes, inclinados para a direita, letra de quem escrevia diariamente, não de quem mal sabia desenhar o próprio nome. Soledade anotava tudo, agora com mais cuidado, em páginas soltas que escondia dentro do forro do colchão, entre as tábuas do assoalho do dormitório, dentro da capa de um livro de orações que ninguém abria. Enquanto isso, a situação política do país mudava. Em 15 de novembro de 1889, o Império caiu e a República foi proclamada. A notícia chegou ao Retiro de Santa Marta com dias de atraso, trazida por um funcionário da associação que comentou o ocorrido durante o almoço. As internas reagiram com indiferença. A mudança de regime pouco significava para mulheres que já haviam perdido seus nomes. Mas para Anselmo Varela, conforme Soledade logo percebeu, a República representava uma oportunidade. Nas semanas seguintes à proclamação, o volume de documentos enviados ao retiro aumentou consideravelmente. Varela estava usando o período de transição administrativa para modificar registros antigos, alterar datas e reescrever inventários e transferir propriedades, aproveitando-se do fato de que os arquivos do regime deposto estavam sendo reorganizados, queimados ou simplesmente abandonados. Em dezembro, Soledade recebeu instruções específicas. Deveria copiar uma série de livros de registro anteriores a 1889, substituindo páginas originais por versões corrigidas, com nomes alterados e valores modificados. A ordem veio diretamente de Varela, em um bilhete lacrado que acompanhava os documentos. O bilhete dizia apenas: corrigir conforme indicado, devolver os originais para destruição. Soledade entendeu que Varela pretendia apagar os registros antigos e, com eles, qualquer prova das fraudes cometidas sob o Império. Foi nesse período que ela decidiu adotar uma medida de resistência silenciosa. Em vez de copiar os documentos conforme as instruções,
Passou a fazer 2 versões de cada página, uma corrigida, que entregava a Varela, e uma cópia fiel do original, que escondia em seu caderno. Também começou a inserir anotações marginais nos documentos oficiais, usando uma tinta que imitava a cor do papel envelhecido. Letras minúsculas, quase invisíveis, que registravam os nomes verdadeiros das mulheres e as inconsistências que havia identificado. Sabia que aquelas marcas provavelmente nunca seriam notadas, mas a ideia de que a verdade estivesse ali, escondida à vista de todos, dava-lhe uma sensação de propósito que os meses de confinamento haviam corroído. Ao mesmo tempo, sua condição física se deteriorava. A tosse que a acompanhava desde a juventude piorou com a umidade do retiro e com a falta de cuidados médicos adequados. O Dr. Seixas, quando aparecia, limitava-se a anotar seu comportamento e a recomendar repouso, sem jamais examinar seus pulmões. Ela perdia peso, dormia mal, acordava com dores no peito e, às vezes, encontrava manchas de sangue no lenço. Mas continuava copiando, porque parar significava ser transferida para o anexo. E o anexo significava o fim de qualquer possibilidade de registrar o que acontecia. Em fevereiro de 1890, Amélia Braga desapareceu. Uma manhã, simplesmente não estava mais no dormitório. Sua cama havia sido desfeita, seus pertences retirados, seu nome, Madalena de Jesus, riscado do livro de registro com um traço grosso de tinta preta. Soledade perguntou à irmã Angélica o que havia acontecido. A irmã respondeu que Madalena fora transferida para outra instituição, que estava recebendo tratamento especializado e que não havia motivo para preocupação. Mas os olhos da irmã não encontravam os de Soledade, e a explicação foi dada com a mesma entonação com que se lê um formulário. 2 internas com quem Amélia conversava regularmente, uma lavadeira de Pernambuco chamada Floripes e uma doceira de Minas Gerais registrada como Marta do Rosário, disseram a Soledade, em sussurros, que Amélia havia sido levada para o anexo 3 dias antes, depois de ser flagrada, tentando enviar uma carta por meio de um entregador de lenha que passava pela propriedade às quintas-feiras. A carta, segundo as testemunhas, era endereçada a um jornalista da Gazeta de Notícias que Amélia conhecera anos antes, quando ainda trabalhava como bordadeira e frequentava a casa de uma cliente no Catete. Ninguém soube dizer se a carta chegou ao destinatário. A ausência de Amélia afetou Soledade de maneira profunda. Ela havia perdido sua única aliada dentro do retiro, a única pessoa que conhecia seu nome verdadeiro, que podia testemunhar que ela não estava louca, que o que acontecia ali era real, documentado, metódico. As noites tornaram-se mais longas, o trabalho mais pesado, a sensação de isolamento mais aguda. Foi nessa época que Soledade começou a escrever no caderno com mais intensidade, registrando não apenas os casos de fraude, mas também o que estava acontecendo com ela. O medo, a solidão, a percepção de que o tempo se esgotava. A caligrafia das últimas páginas, como notaria Jerônimo Pacheco 15 anos depois, é irregular, trêmula, com letras que se inclinam e se apertam como se o papel fosse pequeno demais para conter o que precisava ser dito. Em uma das passagens mais perturbadoras do caderno, Soledade escreveu: "Sei que prepararam meu registro de óbito antes mesmo de eu chegar aqui. Sei que Varela pretende fechar todos os casos antes que a nova administração republicana examine os arquivos do cartório. Sei que o Dr. Seixas assinará qualquer coisa que lhe ponham diante dos olhos, desde que o pagamento venha no envelope certo. O que não sei é se alguém, em algum momento, vai perceber que eu não morri em agosto, que continuei escrevendo, que meus traços estão aqui, neste livro, nestas margens, nestes papéis que eles pensam ter destruído. Quem sabe um dia um escriturário curioso encontre esta caixa e se pergunte por que uma mulher morta,
continuou aparecendo nos registros de pagamento. Quem sabe alguém leia este caderno e entenda que não é preciso matar para desaparecer com alguém. Basta apagar o nome. O funcionário Bento Lacerda entrou na história de Soledade em março de 1890, 3 meses após o desaparecimento de Amélia. Era um contador de 47 anos, viúvo, pai de uma filha casada que vivia em São Paulo, empregado do cartório de Varela havia mais de uma década. Soledade o conhecia desde 1887 e sempre o considerara um homem correto, meticuloso, de poucas palavras, que passava os dias curvado sobre livros de caixa e balancetes, conferindo colunas de números com uma paciência que beirava o ritual religioso. Bento era um dos poucos funcionários do cartório que não devia favores a Varela, que não frequentava a associação beneficente e que, ao que constava, não participava do esquema de fraudes. Em março, ele apareceu no retiro de Santa Marta com um pretexto contábil. Precisava verificar alguns recibos de pagamento que não fechavam nos livros da associação. E durante a visita, pediu para falar com a copista Teresa da Conceição. Quando ficaram a sós na sala da administração, Bento fechou a porta, sentou-se diante de Soledade e disse em voz baixa que sabia quem ela era, que havia reconhecido sua caligrafia nos documentos que chegavam ao cartório, que ouvira boatos sobre seu desaparecimento e que nos últimos meses sua desconfiança em relação a Varela havia crescido a ponto de não poder mais ser ignorada. Bento contou à Soledade que, semanas antes, ao revisar os livros contábeis do cartório para preparar o fechamento do ano fiscal de 1889, encontrara discrepâncias que não podiam ser explicadas por erro de cálculo. Os valores declarados nas certidões de inventário não correspondiam aos registrados nos livros de caixa. As taxas de transferência de propriedade haviam sido pagas em duplicidade por algumas pessoas e não pagas por outras, com diferenças que somavam milhares de réis. Havia também pagamentos recorrentes a um destinatário identificado apenas como A.S., iniciais que Bento associou a Álvaro Seixas, sem que os serviços correspondentes estivessem descritos. Quando Bento questionou Varela sobre as irregularidades, o tabelião respondeu que eram ajustes contábeis normais, resquícios da administração imperial, que seriam corrigidos com o tempo, e sugeriu que Bento tirasse férias para descansar, que estava trabalhando demais, que sua saúde parecia frágil. A sugestão, vinda de um homem como Varela, soou como ameaça. Bento percebeu que, se insistisse, poderia acabar como Soledade, declarado incapaz, removido do cargo, confinado em algum lugar onde sua voz não alcançaria ninguém. Mas Bento não era um homem que recuava diante de ameaças veladas. Era um contador. E contadores cultivam um vínculo quase religioso com a exatidão dos números. Nos dias seguintes à conversa com Varela, ele começou a reunir discretamente os documentos que comprovavam as fraudes, recibos adulterados, certidões de óbito com assinaturas idênticas, correspondências que evidenciavam a transferência ilegal de bens, laudos médicos assinados por Seixas que declaravam incapazes mulheres que jamais haviam sido examinadas. Também localizou o processo de Soledade Nogueira, incluindo a certidão de óbito com a data em branco, e fez cópias de todas as páginas. Organizou o material dentro de uma caixa de madeira, a mesma caixa que Jerônimo Pacheco encontraria em 1904, e escondeu-a atrás de uma fileira de livros que ele mesmo organizava, em uma prateleira alta que ninguém consultava. A ideia era entregar a caixa à polícia assim que conseguisse uma audiência com um delegado que não tivesse vínculos com Varela. Mas o tempo jogou contra ele. Em abril de 1890, Bento Lacerda comunicou a Varela que deixaria o cargo.
Alegou problemas de saúde, um princípio de gota que o impedia de subir as escadas do cartório, a necessidade de se tratar com um médico que a filha recomendara em São Paulo. A demissão foi aceita sem questionamentos. Nos registros do cartório, consta que Bento Lacerda solicitou afastamento por motivo de saúde em 18 de abril de 1890 e que seu último dia de trabalho foi 24 do mesmo mês. Depois disso, desapareceu dos registros. Soledade, em seu caderno, escreveu que Bento lhe prometera entregar as provas à polícia, que tinha um primo distante na Guarda Nacional que poderia intermediar o contato com um delegado em Niterói, que a caixa continha material suficiente para derrubar Varela e fechar o retiro de Santa Marta. Mas ela também escreveu na mesma página uma frase que revela sua dúvida. Bento é um homem bom, mas homens bons raramente sobrevivem a sistemas maus. Nenhum inquérito policial foi localizado nos anos seguintes. Nenhuma denúncia formal deu entrada na delegacia do centro do Rio. O nome de Bento Lacerda não aparece em nenhum processo judicial da época, e seu paradeiro, após deixar o cartório, permanece desconhecido. Uma nota de falecimento publicada no Jornal do Comércio em 1893 menciona um Bento Lacerda, contador aposentado, falecido em São Paulo aos 51 anos de complicações renais. Mas não há confirmação de que se trate do mesmo homem. Com a saída de Bento, Soledade perdeu sua última conexão com o mundo exterior. O cerco se fechou. Em maio de 1890, Varela enviou instruções para que todos os livros de registro anteriores à proclamação da República fossem recolhidos ao cartório e, segundo testemunhos indiretos colhidos anos depois, destruídos. A justificativa oficial era que o novo regime exigia novos registros e que os documentos do Império haviam perdido validade legal. A justificativa real era que aqueles livros continham as provas das fraudes. Soledade foi encarregada de preparar os volumes para o recolhimento, verificar páginas faltantes, numerar os maços, lacrar os pacotes. Ela aproveitou a oportunidade para fazer uma última intervenção. Inseriu, dentro das páginas de 3 livros diferentes, pequenas anotações escritas em sua caligrafia, detalhando casos específicos de fraude que havia documentado. Eram mensagens como Amélia Braga, costureira, declarada morta em setembro de 1888, continua viva como Madalena de Jesus no Retiro, ou a certidão de óbito de Idalina Ferreira e a de Bernardina Castro foram assinadas pela mesma pessoa. Não havia garantia de que alguém lesse aquelas anotações, mas a probabilidade de que ao menos uma delas sobrevivesse à destruição dos arquivos era maior do que a de que ela própria sobrevivesse ao retiro. O ano de 1890 avançou com uma lentidão opressiva. Soledade continuava copiando documentos, agora em um ritmo mais lento, porque sua saúde já não permitia as jornadas de antes. A tosse piorara a ponto de incomodar as outras internas, que reclamavam do barulho durante a noite. Ela perdia peso visivelmente, as roupas ficavam largas, os ossos dos punhos e das clavículas tornavam-se salientes sob a pele. O Dr. Seixas continuava visitando o retiro quinzenalmente, mas suas avaliações agora eram ainda mais sumárias. Entrava na sala, perguntava como a paciente estava, anotava qualquer coisa, recomendava repouso e saía. Nunca auscultou seus pulmões, nunca pediu um exame, nunca prescreveu um remédio. Nos relatórios que enviava a Varela, descrevia Teresa da Conceição como paciente crônica, estável, sem alterações significativas no quadro. A omissão médica era também uma forma de condenação. No final de 1890, uma nova interna chegou ao retiro. Chamava-se Elisa Moreira. Tinha 29 anos, era filha de um pequeno comerciante de tecidos da Rua da Alfândega e havia herdado, após a morte do pai,
um terreno no bairro de São Cristóvão e uma quantia considerável em títulos da dívida pública. Elisa não era pobre, não era analfabeta, não era desamparada, mas era solteira. Não tinha irmãos homens e seu tio materno, comerciante do ramo de secos e molhados, havia convencido um juiz de que a moça era incapaz de administrar a herança. O juiz remetera o caso à associação beneficente, que enviara o Dr. Seixas para examinar Elisa. Seixas declarara que a paciente apresentava nervosismo acentuado e tendências fantasiosas, e recomendara seu recolhimento temporário ao retiro. Em menos de 3 meses, os bens de Elisa haviam sido transferidos para a administração da associação, e seu nome fora trocado por Marta de Fátima. Quando Soledade a conheceu, Elisa ainda estava em estado de choque, incapaz de compreender como sua vida havia sido desmontada com tamanha rapidez e eficiência. Elisa tornou-se, nos meses seguintes, a última confidente de Soledade. Era uma mulher instruída, que havia estudado em colégio particular até os 16 anos, e sua presença trouxe um alívio momentâneo à solidão da copista. As duas passavam as noites conversando em voz baixa, no mesmo corredor da lavanderia onde Soledade encontrava Amélia. Soledade contou a Elisa tudo o que sabia sobre o esquema, os nomes falsos, as certidões de óbito fraudulentas, o papel de Varela e de Seixas, o destino das mulheres que desapareciam no anexo. Elisa ouvia com uma expressão de horror contido, e ao final de cada conversa perguntava se havia alguma esperança de sair dali. Soledade respondia com um silêncio que era, em si mesmo, a resposta. Em janeiro de 1891, Soledade completou o caderno. As últimas 3 páginas são as mais difíceis de ler, não pelo conteúdo, que mantém a mesma clareza factual do restante, mas pela caligrafia, que se degrada de maneira alarmante. As letras já não mantêm a inclinação uniforme que caracterizava seu trabalho no cartório. Algumas palavras estão borradas, como se gotas de água tivessem caído sobre a tinta fresca. Outras são quase ilegíveis, com traços que se sobrepõem e se confundem. Na penúltima página, Soledade escreveu que sua tosse havia piorado a um ponto insuportável, que o sangue aparecia com mais frequência no lenço, que sentia dores profundas no peito ao respirar. Não usou a palavra tuberculose, mas descreveu os sintomas com a precisão de quem havia visto a doença consumir outras pessoas. Na última página, escreveu uma mensagem que parece dirigida a um destinatário desconhecido. Talvez o mesmo escriturário curioso que ela imaginara meses antes. Se alguém encontrar este caderno, procure os registros de pagamento da pensão feminina que funcionava na Rua do Senado entre 1891 e 1896. Procure pelo nome de Teresa da Conceição. Ali encontrará a prova de que continuei viva depois que me declararam morta. E, se puder, faça o que Bento não pôde fazer. Faça o que Amélia tentou fazer. Faça o que eu não consegui fazer. Não deixe que apaguem mais nomes. O caderno termina aí, sem assinatura final, sem despedida, como se a caneta tivesse simplesmente caído das mãos. Os registros da Associação Beneficente Nossa Senhora da Guia indicam que Teresa da Conceição, nome sob o qual Soledade Nogueira vivia, permaneceu no Retiro de Santa Marta até março de 1891. Nesse mês, seu nome foi riscado do livro de internas ativas. Não há registro de óbito de Teresa da Conceição nos livros da associação, nem certidão de sepultamento, nem anotação sobre transferência para outra instituição. Simplesmente, ela deixou de existir nos documentos. O que aconteceu com Soledade entre março e o final de 1891 não pode ser confirmado por fonte alguma, mas os papéis encontrados na caixa em 1904 contêm uma pista indireta. Nos livros de pagamento de uma pensão feminina localizada na Rua do Senado, número 112,
Uma casa de 2 andares, administrada por uma viúva alemã chamada Gertrudes Hoffmann, consta o registro de uma hóspede chamada Teresa da Conceição, admitida em abril de 1891. Ela é descrita no livro de hóspedes como copista, 34 anos, doente do peito, sem parentes conhecidos, encaminhada por um benfeitor anônimo que se comprometeu a pagar suas despesas. O benfeitor anônimo fez pagamentos mensais regulares durante 5 anos, sempre em dinheiro, sempre entregues por um portador que não se identificava. O valor cobria o aluguel de um quarto simples nos fundos da casa, 3 refeições diárias e o custo de um chá de ervas que Gertrudes preparava para aliviar a tosse das hóspedes doentes. Os pagamentos continuaram até setembro de 1896, quando, ao lado do último registro, alguém escreveu com a caligrafia que já se tornara familiar a quem examinasse os documentos da Caixa. A mesma letra inclinada, os mesmos traços finos, a mesma pressão precisa da pena sobre o papel. Eles não precisam tirar uma vida quando conseguem apagar um nome. Depois dessa data, não há mais nenhum registro de Teresa da Conceição em lugar algum. A identidade do benfeitor anônimo nunca foi confirmada. Alguns pesquisadores que examinaram o caso nos anos 60 sugeriram que poderia ser Bento Lacerda, que talvez não tenha fugido para São Paulo, mas permanecido no Rio, agindo nas sombras para proteger Soledade sem se expor. Outros apontaram para um comerciante chamado Joaquim Ribeiro, que rompera com a associação em 1891 e testemunhara contra Varela em um processo posterior. Nenhuma das hipóteses foi comprovada. O que se sabe é que em 1904, quando Jerônimo Pacheco abriu a caixa de madeira lacrada com cera preta e encontrou os documentos que contavam essa história, Anselmo Varela já estava morto. Falecera em 1899, aos 66 anos, de um colapso cardíaco ocorrido em seu gabinete, cercado pelos livros de registro que tanto prezava. O Dr. Álvaro Seixas morrera em 1901, de complicações decorrentes de uma queda de cavalo em uma estrada de Petrópolis. A irmã Angélica, administradora do Retiro de Santa Marta, falecera em 1903, e a instituição havia sido fechada 2 anos antes, após uma inspeção sanitária encontrar condições degradantes nos dormitórios. Dos principais envolvidos, ninguém respondera por nada. Os processos de fraude foram abertos tardiamente, em 1905, mas arquivados em 1907 por falta de testemunhas vivas e de documentos originais. A maioria dos livros do cartório anteriores a 1890 havia sido, de fato, destruída. Restou apenas a Caixa. O nome de Soledade Nogueira nunca foi oficialmente restaurado. Para a lei brasileira, ela continuou sendo uma mulher falecida em 14 de agosto de 1889, sepultada em cova não identificada no cemitério de São Francisco Xavier. Mas o caderno sobreviveu. Foi microfilmado em 1963 por um pesquisador da Universidade do Brasil que o encontrou nos arquivos do tribunal e o considerou relevante o bastante para preservar antes que alguém decidisse descartá-lo. O microfilme foi arquivado sob a classificação Documentos Avulsos, Cartório do Rosário, 1887-1890, Caixa SN, e ali permaneceu, esquecido, até que um estudante de história o localizou em 1968, durante uma pesquisa sobre a transição administrativa do Império para a República. O estudante, um rapaz de 23 anos, chamado Carlos Eduardo Nascimento, leu o microfilme inteiro em uma tarde chuvosa de julho. Quando terminou, fechou o rolo, devolveu-o à arquivista e passou várias horas sentado nos degraus da biblioteca, olhando para o pátio vazio.
O que o perturbou não foi a crueldade dos fatos narrados por Soledade. Afinal, ele estudara casos piores em sua pesquisa. O que o perturbou foi a frase final do caderno, escrita com a mesma caligrafia precisa que um dia fora admirada por tabeliães e funcionários públicos, e que agora repousava em uma caixa de metal no subsolo de um prédio onde ninguém se lembrava de procurar. Eles não precisam tirar uma vida quando conseguem apagar um nome. Carlos Eduardo tentou localizar o paradeiro de Amélia Braga, de Bento Lacerda, de Elisa Moreira e das outras mulheres mencionadas no caderno. Encontrou fragmentos, uma certidão de óbito de Madalena de Jesus, datada de 1892, sem causa especificada. Um registro de casamento de Elisa Moreira, agora Marta de Fátima, com um funcionário público, em 1898, o que sugere que ela conseguiu sair do retiro em algum momento, embora jamais tenha recuperado seus bens. Um inventário de Bento Lacerda, aberto em São Paulo em 1904, que mencionava uma caixa de documentos guardada em local seguro e recomendava que fosse entregue às autoridades. Recomendação que, como se vê, nunca foi cumprida, já que a caixa permaneceu escondida atrás dos livros até a transferência do cartório. Mas a pista mais perturbadora que Carlos Eduardo encontrou foi outra. Nos arquivos da Santa Casa de Misericórdia havia um livro de óbitos do Hospital Geral, referente ao ano de 1922. Entre os falecidos de outubro daquele ano, constava uma mulher de aproximadamente 65 anos, internada como indigente, sem documentos, sem parentes, identificada apenas como Teresa. A descrição física mencionava cabelos grisalhos, magreza extrema e calosidades nos dedos indicador e médio da mão direita, compatíveis com escrita prolongada. Morrera de tuberculose pulmonar avançada em uma enfermaria coletiva, sem que ninguém registrasse suas últimas palavras. Se era Soledade Nogueira, ninguém pode afirmar. Mas a descrição dos dedos, a idade compatível e a ausência de qualquer outro nome, que não um nome de santa, fizeram com que Carlos Eduardo anotasse na margem de sua pesquisa: provável identificação de S.N., Teresa da Conceição, falecida em 19 de outubro de 1922, no Hospital Geral da Santa Casa, Rio de Janeiro. Ele tentou localizar a sepultura. Os registros do cemitério indicavam que os corpos de indigentes falecidos na Santa Casa, naquele período, eram enterrados em valas comuns, sem placas, sem números, sem nomes. A terra recebia corpos que a burocracia já havia esquecido muito antes de recebê-los, e ali, em algum lugar entre as camadas de terra compactada do cemitério do Caju, sob um gramado que ninguém visitava, repousavam os restos anônimos de uma mulher que, em vida, tivera 3 nomes e nenhum reconhecimento. Carlos Eduardo formou-se em 1969. Sua monografia sobre fraudes cartoriais na transição do Império para a República foi aprovada com distinção e recebeu elogios da banca examinadora. Ele dedicou um capítulo inteiro ao que chamou de Caso Soledade Nogueira, reproduzindo trechos do caderno, analisando as certidões de óbito, mapeando os vínculos entre Varela, Seixas e a Associação Beneficente Nossa Senhora da Guia. A monografia foi encadernada em capa azul, depositada na biblioteca da universidade e, em 1972, transferida para o setor de obras raras, onde permaneceu. Se alguém a leu depois disso, não há registro. O microfilme continuou em seu arquivo. A caixa de madeira, esvaziada dos documentos que continha, foi descartada em algum momento da década de 30, durante uma reforma do prédio onde funcionava o arquivo do tribunal. Os documentos originais, que Jerônimo Pacheco encontrara em 1904, foram anexados a um processo que nunca chegou a julgamento,
e, como tantos outros papéis do judiciário brasileiro, perderam-se em alguma transferência, alguma enchente, algum descarte administrativo. Se sobreviveram, estão em um depósito empoeirado, dentro de uma caixa de papelão sem etiqueta, esperando que alguém os encontre pela segunda vez. A Rua do Rosário já não existe com esse nome. O bairro da Saúde foi reformado. As casas da Travessa do Mosqueira foram demolidas para dar lugar a prédios comerciais. A pensão de Gertrudes Hoffmann fechou na década de 20 e foi transformada em um armazém de ferragens. O Retiro de Santa Marta foi desativado, saqueado, incendiado e, por fim, demolido para a construção de um conjunto residencial nos anos 50. Dos lugares onde Soledade Nogueira viveu, trabalhou e foi aprisionada, não resta pedra sobre pedra. Resta apenas a frase que ela escreveu, com a mesma caligrafia precisa que um dia lhe garantira o sustento e que, no fim, registrou sua sentença. Uma frase que sobreviveu aos arquivos queimados, às certidões falsificadas, aos nomes apagados, aos corpos enterrados sem identificação. Eles não precisam tirar uma vida quando conseguem apagar um nome.